Olá, turma do nono ano. Eu sou o Rodrigo, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a África. Vou projetar aqui o slide para a gente começar a nossa aulinha, e a gente vai falar do capítulo 10. Vamos falar um pouquinho sobre a África, né? Sobre a regionalização da África, na página 293, que a gente começou, né, que a gente terminou na última aula. O continente africano ele é composto por uma grande quantidade de países. No entanto, a divisão da África não ocorre somente entre as nações. A África está dividida ou regionalizada conforme a cultura, ou melhor, conforme a religião, a prática de diferentes pontos do continente. Então, a gente pode perceber que a cultura está muito ligada à religião, né? De forma simples, a África é regionalizada basicamente em África Islâmica e África Subsaariana. A África Subsaariana representa o restante do continente africano, na parte sul do Saara, unindo aproximadamente 75% de toda a população africana. Nessa área, a população, em sua grande maioria, é negra e de religião animista, crença que acredita em espíritos da natureza e amam coisas e regem o destino das pessoas. Existe uma área restrita da população branca de origem europeia que pratica a religião cristã. Então, a gente tem um mapa político aqui de regionalização da África. A gente consegue ver, né, o continente africano, a sua divisão dos estados, né, o mapa político de todos os países que tem na África. E a gente vai falar um pouco do colonialismo e a neocolonização, na página 297, para vocês abrirem no livro e acompanharem com a gente. Economicamente, o continente africano é mundialmente conhecido como o mais pobre do mundo. A maior parte do país possui baixíssimas riquezas monetárias, apesar da abundância de riquezas naturais, com os piores índices de desenvolvimento humano, o IDH, do planeta, das nações com problemas sociais, como a desnutrição, o analfabetismo, a mortalidade infantil, e a maior parte é composta por países africanos. Então, a gente vê sérios problemas sociais na África, né? Esse quadro intensifica-se em razão de países africanos serem exportadores, principalmente de matéria-prima. Nesse caso, as economias dos países se tornam-se muito dependentes dos países desenvolvidos. Além disso, a maior parte dos recursos naturais encontra-se sob a posse de poucos, o que leva à concentração de renda e contribui para a população local não receber os benefícios da propriedade de suas terras. A gente vê no processo de descolonização, na 299 também, que a descolonização ocorreu durante o século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o invasor europeu e assim conquistar a independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847, e o último, a Eritreia, em 1993. No contexto histórico, o processo de independência na África se inicia no início do século XX, como a independência do Egito. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, né, os países africanos alcançaram a independência. A população dos países africanos foram convocadas a praticar o esforço da guerra, e muitos lutaram em conflito. Ao terminar, imaginaram que teriam mais uma autonomia, porém não foi isso que aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. Igualmente, o mundo vivia Guerra Fria, uma disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos, que era capitalista, e a Rússia, que era socialista. Ambos os países apoiavam o lado rebelde, que mais se aproxima às suas ideias e a fim de cooptá-las para suas esferas de influência. De mesmo modo, as ideias africanistas conquistavam o continente africano, com seu pensamento pela unidade africana. No período entre guerras, começou-se a gestar a ideia que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Apesar de práticas religiosas e culturas diferentes, eles tinham mais relações iguais, né, entre si do que diferenças. Praticamente todo o continente havia sofrido com a colonização europeia, e o tráfico de escravos, desta forma, foi criando o pan-africanismo, que representa uma identidade comum aos africanos, a fim de uni-los contra o invasor europeu.
um dos líderes mais proeminentes do pan-africanismo foi o americano Webb Du Bois, que se destacou escrevendo sobre as questões raciais do seu tempo e apoiando os movimentos de independência do continente africano. Du Bois foi um ativo participante e organizador do Congresso Pan-Africanos, que se realizava periodicamente para discutir temáticas relevantes ao povo negro, né? O surgimento do movimento negro. Então, a gente vê aí a importância, né, dessa regionalização da África, dessa questão da identidade, dessa questão da colonização que eles passaram pelos europeus, como a gente passou, e como a gente conversou na aula passada, né, da formação geológica parecida com o Brasil, uma formação geológica antiga, o relevo é bem parecido com o Brasil, entre outras características naturais que a gente tem em comum. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a África e seu processo de descolonização, né? Como aconteceu e como vem acontecendo, e sua questão de desenvolvimento e sua economia, como vem funcionando. Bom, na próxima aula a gente vai continuar, porque é um capítulo muito grande. Essa foi a nossa aula de hoje. O que vocês precisarem é só me chamar. Fiquem com Deus e boa tarde para vocês, gente. Boa aula.